Mas vamos falar do primeiro set, que foi um set diferente, né? Alternavam-se na frente um, na frente outro, o Brasil ora na frente, de repente começava aquela sequência de saque, o Gasparini desequilibrando, e o Adriano, eu não sei, eu não conheço muito bem o Adriano jogando, e pessoalmente muito menos, né? Mas ele é um jogador que ontem eu falei de timidez, não é timidez, ele é centrado. Ele mesmo quando ele faz o ponto, ele tem o mesmo comportamento. Quando ele perde, ele tem o mesmo comportamento, o que é muito valioso para ele. Para quem tem 20 anos apenas e está sendo um dos principais passadores, ou tem que ser os principais passadores dessa equipe, isso lhe dá um equilíbrio emocional. Ele melhorou muito, o saque dele, o aproveitamento do saque dele é muito bom, o que está compensando, muitas vezes, aqueles pequenos erros na recepção. E nesse primeiro set, ficou evidenciado principalmente como a equipe da Eslovênia dá sopa pro azar quando começa a errar. Não é que eles erram uma bola, depois demoram. Não, às vezes eles erram uma, duas, três, 4 bolas seguidas, seja de saque, seja de ataque ou de contra-ataque. Então, é uma equipe que ainda não tem aquele equilíbrio emocional necessário para se manter lá em cima. Isso aconteceu com os Estados Unidos ontem, hoje aconteceu com o Brasil também. Só no segundo set, que depois a gente vai falar um pouco mais, porque o jogo foi até mais arranhado, vamos dizer assim, a Eslovênia aproveitou-se do que o Brasil teve de instabilidade. Mas no primeiro set, aí o Lucão teve um pouco melhor participação, nosso bloqueio se apresentou bem, nosso saque continuou entrando, tá? Mas 2 jogadores da Eslovênia nós temos que dar atenção, né? Que é o Mosic, um ponta que também é muito novo, um jogador novo, mas você vê que ele tem uma técnica apurada, ele é um jogador que se apresenta o tempo inteiro, não só na recepção, mas também no ataque e bloqueio. E o Ziga Stern, né? O carequinha, né? O carequinha, que estava muito bem. Ele caiu um pouquinho do terceiro para o quarto set, já não teve melhor aproveitamento, foi quando o Mosic caiu, mas a gente vai chegar lá. O Gasparini, ele tem um posicionamento de bloqueio, quando nossos ponteiros sobram naquela bola mais lenta, que dificulta muito o trabalho de quem está naquela região. Por quê? Ele marca muito bem quem está atacando. E mesmo que, às vezes, os centrais, seja o Kuzamernik, nossa, consegui, né? O Kuzamernik, tá? Ou o Payenne, que eles, às vezes, chegam atrasados, mas como o Gasperini marca bem, acaba ajudando-os. Às vezes coloca uma mãozinha, consegue amortecer, e você tem um líbero lá atrás que arredonda muito das bolas. O Kovacic arredonda demais. Essa que é aquela diferença que a gente está falando do líbero fixado. Por quê? Porque ele está no jogo, ele está na temperatura do jogo o tempo inteiro. E isso é muito importante. Do lado do Brasil, eu digo que o Rodriguinho teve, pelo menos das 2 partidas, a melhor apresentação dele. Isso, ele conseguiu manter o equilíbrio, o saque dele entrou em todos os sets, entrou muito bem, a recepção dele foi boa, ele ainda pode melhorar mais, ele tem uma recepção muito boa. Na defesa, ele se apresentou mais para a bola, conseguiu manter a bola no rally, dando contra-ataque para o Brasil, apresentou-se pelo fundo, e isso é uma característica dele, ele consegue jogar com bolas de média velocidade, e um pouco mais aceleradas na ponta. Ele ainda tem a dificuldade da bola mais lenta, é característica dele. Se a gente observar muitas vezes, ele acaba de atacar uma bola mais lenta, ele cai já em desequilíbrio, tanto ele como o Alan quando atacou pela ponta, que fazia uma inversão algumas vezes, o Renan fez uma inversão do Adriano indo para a saída e o Alan ficando na ponta. Mas isso é característica de atacantes, eles precisam corrigir isso, porque se essa inversão do Alan com o Adriano acontecer mais vezes ou forem fixadas taticamente, o Alan vai ter que mudar a sua estratégia de ataque. E o Rodriguinho já sabe que essa bola vai ser muito utilizada, principalmente para os pontas, que todo mundo chama de bola de segurança. Mas o Brasil conseguiu dominar, principalmente no final do set, ele vira o jogo com erros, para variar, né? Erros da Eslovênia, e a gente consegue fechar em 25-21 até com uma certa tranquilidade. Por quê? Abrimos a vantagem e a mantivemos. E isso foi importante para essa vitória de 7. Aprendi sempre, estou achando interessante o ressurgimento do Flávio, a Carmen Lúcia, esse assunto que
incomoda tanta gente, mas me incomoda muito o revezamento dos líberos. Queria perguntar para o Renan qual o objetivo dele, já que no ciclo anterior não deu muito certo. Olha, Carmen, você queria perguntar, até a gente queria perguntar, né? Mas, veja, reinício de um ciclo, né? Reinício de um trabalho. Quer dizer, ficamos a seleção parada esse tempo, desde o final dos Jogos Olímpicos, está se reiniciando. Acredito que ele esteja pensando, ó, não deu certo, mas vamos tentar mais um pouquinho, né? Se você continuar tentando e a coisa não dá certo, aí já não vira mais opção, vira teimosia. Eu não acredito que a comissão técnica da seleção, tendo quem está lá, os componentes da nossa comissão, não vão optar, não vão dar palpites sobre isso. Eu também não vejo o Renan uma pessoa que seja altamente teimosa, mas às vezes você tem as suas convicções. A gente vai respeitar, estamos respeitando. Hoje não funcionou novamente, né? Vamos ver a próxima partida, e aí sim, aí nós vamos ter uma condição melhor de avaliar. Por quê? É um time do outro lado estruturado, que já vem com ritmo de jogo, e é engraçado, como que já vem com ritmo de jogo? É o tipo de treinamento que eles fazem. Eles usam muito o treinamento técnico-tático ao mesmo tempo. Tudo é em cima de bola, tudo é em cima de posições, e isso é muito importante para você ganhar ritmo de jogo. Mas eu concordo com você. Até agora, não se justifica utilizar-se 2 líberos, tá? Se a gente puder perguntar uma hora para o Renan, a gente pergunta. Certo, Vanessa? Você que é a rainha das boas perguntas, você vai falar, Renanzinho, e aí? Essas perguntas difíceis a gente aprende na faculdade de jornalismo, que a gente tem que deixar para o final. Primeiro a gente faz aquelas perguntas bestas para ganhar a confiança, né, a simpatia da fonte, e depois no final você faz as perguntas que você realmente queria. Mas vamos lá, Nayana, que é membro do nosso canal, um beijo, Nayana. Mostrar um jogo melhor, eu achei. Você achou que o Brasil jogou melhor hoje, Celso? Não, achei sim. Tá, uma equipe mais difícil. O bloqueio da Eslovênia é muito alto. A gente comentou ontem até que o bloqueio da Austrália é um bloqueio alto, mas não é um bloqueio tecnicamente forte. Já a Eslovênia, não. Eles têm um bom bloqueio. Eu percebi também, no decorrer do segundo para o terceiro, e principalmente do terceiro para o quarto set, apesar de eles chegarem perto de uma pontuação, uma hora chegar até ameaçar, fisicamente o time caiu rapidinho. Isso daí, eles têm um pequeno problema de manter o ritmo de jogo. Se você cai fisicamente, aquilo que você fazia, muita defesa, muito contra-ataque, e o bloqueio chegando sempre no duplo, pelo menos no duplo, você vai facilitar o trabalho do time adversário. Mas hoje o Brasil jogou melhor. Nós tivemos sequências de defesa que ontem a gente não conseguiu ter. Ontem, uma hora você falou assim, nossa, que rachão que virou, né? Parecia aquele jogo de veteranos né, que há muito tempo não se viam, vão lá e bate bola, a coisa ficou feia. Hoje já não. A gente conseguiu equilibrar mais as ações de defesa, quando fala defesa sempre é a recepção e a defesa propriamente dita. O nosso bloqueio já tem uma postura melhor, marcando um pouco mais fechadinho. Isso ajudou principalmente aos centrais chegarem, né? O Rodriguinho tocando em algumas bolas de bloqueio, isso é importante para ele, porque é o principal defeito que ele possui. Ele precisa aprimorar, pelo menos, e amortecer esse bloqueio. Tá? Mas, infelizmente, hoje, o Bruninho, ele não deslanchou também. Ontem a gente até segurou um pouco a onda para ele, mas hoje, já no primeiro set, ele não conseguia soltar, né? Então, por favor, vamos segurar um pouco as críticas totais ao Bruno, vamos dar um pouco mais de chance, não porque assim, porque o passado dele, não é pelo passado dele, é por ele. A gente sabe do potencial. Agora, aconteceu no jogo uma mudança. Quem sabe, né? Manuel Stênio, gosto muito dos comentários do Celso. Sempre coerentes, os técnicos deveriam ouvir. Legal, Manuel, obrigada aí. Vamos, Celso, então, para o segundo set? Senão a gente não chega nunca ao quarto set, hein? Não, tudo bem, tudo bem. Você falou, e é o seguinte, né? Quando a patroa fala, a gente não pode retrucar. Gente, vamos embora que não tem problema. Vamos embora que todo mundo quer dormir, Celso Bastos. Eu sei. Então vamos lá. A gente começa, né?
3-1, 2 bloqueios. Eu falei, nossa senhora, igual ontem, né? Eu falei, poxa, que legal, vamos, agora o time começa a engrenar. Toda vez que eu penso isso, parece que começa da marcha ré. Né? Ele fala assim, vamos ferrar com o Celso, porque ele não merece toda essa bola que... E o time começa a se arrastar, né? Vai se arrastando, porém, mesmo assim, mesmo com uma recepção boa, mesmo com uma boa defesa, o placar ficou enrolado até 11-9. Nós fizemos 12-9, perdão, fizemos 12-10 no primeiro tempo técnico, né? A gente conseguiu com 12-10, de um jogo que aparentemente podia ter sido um pouco mais tranquilo. Mas por quê? Porque foi aí que, principalmente, o nosso amigo Ziga Stern e o Mosic começam a aparecer muito. E o Payenne, na bola de contra-ataque, ele começa a jogar de um lado para o outro. E nem o Flávio, quando teve rede com ele, ou o Lucão, conseguiram sucesso. E eles também pegam alto. Da mesma forma que o Lucão pega alto, os dois pegam alto e direcionam essa bola para o chão, não é nem para o fundo, é para o chão mesmo, dificultando a nossa ação de defesa. Então, nesse momento do 12-9, é que a coisa começou a inverter. Começou a inverter porque nós chegamos a fazer 14-11, você fala, poxa, 3 pontos de diferença, né? Só que nós começamos a errar muitos ataques e contra-ataques. A gente conseguia fazer o primeiro ataque e errava o saque ou o contra-ataque. E aí, 18-18, daí para frente, foi um show de horror do nosso time. A gente não conseguia encaixar. O crescimento de Deus, principalmente para o pai da Eslovênia, do Gasparini no saque, quando estava 18-18, ele fez 20-18, ele fez 21-18. Depois, eles conseguiram... A gente rodou, fez 21-19, mas eles abrem 23-19 e com o Gasparini no ataque, 24-20, e o Stern no ataque, 25-21. Por que isso? Porque a gente não conseguia receber muito bem, a gente não conseguia aproveitar os contra-ataques que nós tivemos, e diversas vezes a Eslovênia amorteceu essa bola. O Kovacic, para variar, né, se apresentou em todas, e mesmo quando ele não... A bola difícil, que ele não colocava na mão, ele dava altura suficiente para que alguém conseguisse fazer o levantamento e conseguir virar essa bola para lá. É lógico que alguns erros de arbitragem foram crassos, né? Teve uma bola que o Zigstar entrou de toque, que no quarto set ele apitou e foi igualzinho no segundo, que ele carrega a bola aqui e joga lá para o fundo. Teria sido, naquele momento, teria sido o 23-20. Já é outro jogo, são 3 pontinhos apenas. Ele deixou correr e aí o jogo ficou um pouco mais complicado. O que é importante para nós, né? Até então, a única mexida que o Renan tinha feito foi colocar o Franco, quando o Alan foi para o saque, ele colocou o Franco para tentar segurar ali o saque. Infelizmente, o Alan errou o saque. Ele podia ter invertido já também o 5-1 ali, tentado uma outra situação, mas não deu muito certo, o Brasil perde o set. O que foi importante nesse set? O ressurgimento do Rodriguinho bem, né? Ele dá uma acalmada em algumas situações, até os comentaristas falam assim, poxa, ele está exercendo a principal função dele, que é um ponteiro, de formação, de composição, ele ajuda muito, mas ele conseguia, vez ou outra, colocar essa bola no chão. E aí deu-se uma expectativa, pelo menos, de que tanto o Adriano, que estava sacando muito bem, como o Rodriguinho, poderiam dar conta um pouco melhor nos próximos sets, naquelas bolas mais lentas que o Bruninho estava fazendo. O pessoal está elogiando bastante aqui, Celso, no chat, a atuação dos ponteiros. O Salso, Cebolinha, Rodriguinho e Adriano funcionaram muito bem, por esforço dos jogadores, claro. A galera está curtindo aí essa nova dupla de ponteiros do Brasil. Agora, Celso, a Federação Internacional tem tentado tornar o espetáculo do vôlei mais interessante para a TV, para o público, né? Diminuir os tempos técnicos. Agora você vê atrás um placar, um cronômetro com 8 segundos, que é o tempo do sacador, para ele sacar. Tem tentado aí trazer mais emoção ao jogo, mais dinamismo. Agora, o que a Federação Internacional precisa fazer para esses homens pararem de errar saque? Porque é irritante. Para mim, não tem nada mais irritante no vôlei do que aquele monte de saque errado. Eu acho que a Eslovênia
errou uma sequência de uns 5 saques. Eles iam para o saque e erravam, iam para o saque e erravam. A federação tem que fazer alguma coisa, Celso. Abaixa essa rede, coloca a rede de tênis para esse clube acertar um saque. Não é possível. O jogo não anda. Lembra quando tinham muitas paradas, né, por causa do desafio, por causa do tempo dos técnicos, aí estão enxugando isso. Agora, estão enxugando para dar dinamismo. E os jogadores erram toda hora saque, que aí dá no mesmo, o jogo não anda. Olha, o saque, uma coisa que eu sempre cobrei, desde que quando eu era técnico, eu falo assim, o único momento que o atleta tem a posse de bola parada na mão, ele pode colocar a altura que quer, ele pode lançar mais à frente, mais atrás, o que ele quer, é o único momento. Portanto, o controle dessa hora, o controle motor, o controle emocional, que vai refletir uma execução técnica muito mais apurada, tem que ser muito bem trabalhado. Muitas vezes eu vejo treinamentos, né, em que o saque é feito por último. O que acontece? O jogador já está, né, ele vai para o saque, ele solta o braço, vamos sacar durante 5 minutos. Tá? Quando o saque, na verdade, é o que você falou, ele dá início ao rally. Se eu erro, eu facilito o outro lado a conseguir um ponto sem o mínimo esforço. Eu sempre fui contra o saque forçado de qualquer jeito. Eu ainda vejo jogador que joga a bola, bate no teto quase, ele vem dar uma sapatada no meio da rede. Está errado. É erro de treinamento, é erro da metodologia de treinamento, é erro do atleta individualmente, que se o treinamento está bem orientado e ele continua errando, é erro individual. Se é erro individual, ele tem que se curar. Então, o que a federação pode fazer? Nada. Ela não pode fazer nada, não tem o que ela fazer. Antigamente, lá atrás, antes de você ter os 8 segundos por saque, você ter apenas uma tentativa do saque, quando você lançava a bola errada, você podia deixá-la cair ao solo e repetir o saque. Hoje não tem mais isso, então você é obrigado a ter um saque bom. Você vê que no tênis, o primeiro saque eles dão tudo, 300 km por hora, a bola não passa, o segundo PEF. Né? Hoje, já os atletas de ponta, eles já fazem, ao invés de fazer 300 por hora, eles fazem 210, para não errar, mas ser saque potente. Temos que começar a pensar isso no voleibol também. O saque tem que ser forçado. Forçado na rede, perdão, é falta de inteligência. É chato falar burrice, né? Burrice não é chato você falar. Agora é falta de inteligência. Tem que ser cobrado, sim. Tem que ser aperfeiçoado. Como você disse, teve um momento do jogo em que a Eslovênia ia e errava. A gente ia e errava. A Eslovênia ia e errava. A gente ia e errava. É terrível. Agora, discordo com você que é o pior. O pior é o segundo. É quando um time saca, o outro não consegue passar. Saque não passa, saque não passa, saque não passa. Eu falei, agora? Então, imagina se a Internacional pensar nos dois, né? Não temos que ajudar quem passa, temos que ajudar quem saca. Aí não tem jeito. Na verdade... Não, o problema, sabe qual é o problema? É que o masculino fisicamente está tão forte que se o time não sacar bem, toma ponto do lado adversário, porque não consegue montar o bloqueio. Aí eles vão para tudo ou nada no saque, e erram, e erram, e erram. Aí fica aquele negócio chato de se assistir. Mas vamos, Celso, para o terceiro set, então. Vamos para o terceiro set. E eu pensei, vamos para o quinto set, porque de repente eu olho para o placar, tá lá 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, aí faz 6-4, 7-4. Você fala, oh meu Deus do céu, né? Como é que vamos definir isso logo ou não vamos? E conseguimos, vamos dizer assim, em termos gerais, foi o melhor set brasileiro. Apesar do time da Eslovênia ainda manter uma reação física, como eu disse, do terceiro para o quarto set, eles caíram muito fisicamente e também isso prejudica na execução dos saques, prejudica na execução das boas cortadas, dificulta a montagem no bloqueio mais inteiro, chegando mais equilibrado, e nós aproveitamos bastante isso. E foi nesse set que o Rodriguinho deu, não vou dizer que ele deu um show, mas ele se apresentou muito bem. Ele teve a oportunidade de sacar muito bem, quando ele foi exigido no contra-ataque, principalmente, porque o grande problema que às vezes o Rodriguinho tem é no contra-ataque. Por quê? Defesa joga para cima, o levantador sai muito da rede e empina essa bola, ele vai ter que ter muita altura, ter uma pegada muito alta e velocidade de braço para poder furar esse bloqueio.
E ele conseguiu achar uma forma. Ele começou a bater lá no dedo. E também uma diagonalzinha um pouco mais curta. Tanto que várias bolas, ele diminuiu a força, colocou a diagonal mais curta e pegou a defesa entrando. Então, ele começou também a sentir, uma outra forma de jogar. Ele começou a fazer a pipe muito bem. E o Bruninho, e depois o Cachopa, quando entra também, os dois utilizaram dessa forma, que é uma característica que ele tem. Ele gosta dessa bola. Ele e o Adriano gostam de vir nessa bola, como o Alan também. O Alan, na saída ou pelo fundo, ele se apresenta muito bem. E é impressionante como ele está conseguindo, e hoje, novamente, foi o melhor atacante brasileiro. Apesar de uma evolução dos dois ponteiros, ele continuou sendo uma válvula de escape muito grande para nós. E também no bloqueio. Teve um momento que tentou, acho que foi o Mozi que tentou usar o bloqueio dele, que ele devolveu na cara do esloveno. Então, é importante para nós isso. Veja, o Alan mantendo bem, o Rodriguinho e o Adriano subindo de produção, tanto no saque, como no sistema defensivo e no ataque. A equipe começa a melhorar. Tanto que nesse set a gente ganhou até com uma certa tranquilidade. Era para ser até mais fácil. Só não foi fácil porque a gente teve o Lucão e o Thales, foi naquele momento que o Thales deu duas quinadas complicadas, e o Lucão bateu o braço na rede, e a gente estava comentando antes, né? Nesse momento, o Bruninho e o Lucão fizeram uma bola, pum, mas quando o Lucão cai, ele bate o ombro na rede, e a bola estava no alto ainda, e ele já sai se lamentando. E eles, não, porque a bola do Bruno com o Lucão é uma coisa maravilhosa, são anos e anos, tá? E a Eslovênia indo para o saque. Então, vê como é que é, às vezes, a atenção do jogo, né? Você tem que ter atenção. O narrador não teve atenção e nem o comentarista, que os dois estavam comentando que grande jogada e o ponto era esloveno. Então, se o comentarista, se o narrador tem que ter atenção, imagina o jogador lá dentro. Mas, apesar disso, a gente conseguiu fechar o set. Uma coisa que eu senti falta, mesmo com o Flávio sendo um jogador de grande qualidade, né? Tanto que ele barrou o Isaac, todo mundo achava que o Isaac poderia ser um dos titulares, né? Ele barrou o Isaac, ele apareceu pouco, porque nesse set tem uma bola de graça para armar um contra-ataque. Ele fez o passe de toque, ele conseguiu jogar o Bruninho praticamente fora da linha de ataque, fora da linha dos três. E o Bruno colocou essa bola, se eu não me engano, foi para o Rodriguinho e teve o bloqueio dos eslovenos. E nisso o Brasil deu uma desequilibrada, eles chegaram perto ali do placar, um 22-19, 23-20, mas aí eles erram o saque, para variar, para a Vanessa manter a estatística do erro de saque, eles erram o saque e no contra-ataque do próprio Rodriguinho a gente fecha 25-20. Então foi um set que o Brasil oscilou, mas manteve-se à frente. Isso foi muito importante para todo mundo naquele momento do jogo. Depois eu quero ver na estatística, Celso, quantos erros de saque a Eslovênia cometeu, porque hoje foi um absurdo. O pessoal eu vi um Golden Setter aqui até comentando que deviam subir a rede para ver se os jogadores param de... Talvez errassem mais saque, mas talvez também não arriscassem tanto, né, com a rede mais alta. Eles não iam conseguir fazer o saque de cima para baixo. Mas que tá chato, tá? Deixa eu falar uma coisa que você falou. O que a Federação Internacional poderia fazer para ter menos erros de saque? Sabe o quê? Algo que até 1984 podia se fazer. Bloqueio de saque. Que tem no vôlei sentado, né? Igual o voleibol sentado. Podia bloquear. O que acontecia? O saque era mais distribuído. Não tinha tanta bolacha, tal coisa, mas o erro de saque era mínimo, porque se você sacasse rasante, tomava o bloqueio. Então você tinha que ter táticas de saque totalmente diferenciadas. Mas é lógico que, imagina hoje, do jeito que os caras saltam para bloquear, eles vão ter que sacar essa bola para bater lá atrás, vão ter que aumentar a profundidade da quadra, porque senão não tem como. Na verdade, eles precisam treinar mais, né, Celso? Às vezes é só a gente que se incomoda aqui. Acho que não é, as pessoas não se incomodam tanto assim. Eu me incomodo bastante. Sempre que vocês assistirem a um jogo e virem muitos erros de saque, lembrem-se de mim, porque eu detesto. Mas vamos para o quarto set, então, para a gente fechar, Celso, que a gente tem nota ainda, a gente tem personagens do jogo. Bem, então vamos lá. A gente precisa fechar aqui o bloco. Quarto set foi o mais tranquilo de todos, né?
O Brasil se impôs desde o começo até o final. Por quê? Porque o nosso bloqueio funcionou bem no início, a gente começou a forçar uma situação em que o bloqueio se posicionando bem. Quando a Eslovênia tem o saque, eles tinham que forçar o saque, porque o nosso passe estabilizou. Tanto o Adriano como o Rodriguinho, não tanto o Thales, mas os dois começaram a colocar essa bola de uma maneira mais tranquila para a distribuição. Então, tendo distribuição melhor de jogo, mesmo com o Alan ainda sendo o principal atacante nosso, o Flávio apareceu algumas vezes, colocando essa bola mais para o fundo, o Lucão mais vezes, mas ainda teríamos que ter horrível, hein? Teríamos que proporcionar mais chances de que os nossos levantadores usassem mais os jogadores centrais. A gente ainda não está com essa precisão, não só de mão, como também na recepção. Mas o Mike, quando entra, ele entra na defesa e ele consegue manter um rally melhor. Isso possibilitou vários contra-ataques. A gente aproveitou praticamente todos os contra-ataques. A gente teve muito pouco erro e a Eslovênia não conseguiu nos bloquear tanto. Então facilitou o jogo do Brasil. Tanto que a gente consegue chegar no tempo técnico 12-7, 5 pontos de diferença. Então já vamos dizer que a equipe pode respirar um pouco mais, tá? Nesse momento aí, o central da Eslovênia. É o central. Vou chamar de Koza, né? O Koza, né? Ele simplesmente começa a fechar um pouco mais o bloqueio. Eles fazem lá um 16-12, ele e o Paine começam a aproveitar um pouco mais o contrário. Eles diminuem para 4 pontos, mas já estamos assim próximos de uma finalização. Né? 16, o Brasil jogando bem, eles mostram um pouco mais de cansaço. O Zig Stern já não aparece tanto como ele apareceu nos sets anteriores. O Modric, sim, ele chama o jogo para si. O Gasperini, o saque dele, ele entra uma vez, mas não tem aquela frequência maior como os sets anteriores também. Ajuda a nossa recepção. Os erros da equipe da Eslovênia de saque aumentam também. Porém, a gente tem uma mudança muito interessante. E foi aí que o Renan, hoje, fez uma coisa que a gente esperava ter acontecido mais vezes. Né? Quando o jogo estava 16-13 para o Brasil, o Bruno não acertou quase nada na ponta. Ele estava errando praticamente toda a altura e distância de rede. Né? Ele tira o Bruno e mete o Cachopa. Bom, só para vocês terem uma ideia, estava 16-13. Né? A gente abre 21-15. Ou seja, poxa, eles fazem 2, nós fizemos 5 pontos. Então, já mostra uma distribuição melhor também, uma dificuldade maior da equipe da Eslovênia em nos achar no bloqueio. Por quê? Porque o Rodriguinho, além de fazer o 20º ponto, ele faz o 21º com uma pipe linda, que o bloqueio está totalmente aberto, ele vem rachando pelo meio. Mérito de quem? Cachopa. Até coloca-se assim, eles estão acostumados a jogar junto. Não é desse jeito. Tem muitas nuances disso daí. Se o passe não chega, se a defesa não chega, você não vai colocar. Você pode jogar a vida inteira junto. Mas ele tinha entrado há pouco tempo. Mas mudou o jogo. Mudou. E o que eu achei muito interessante, eu acredito muito nisso daí, por isso que eu não vejo o Renan como teimoso, ele manteve o Cachopa. Ele manteve, ele entrou, continuou jogando, continuou arriscando, continuou fazendo bolas. E isso é muito bom. Por que é muito bom? Sombra, a gente comentou ontem. O Nauber tinha comentado do Dante, lembra? Que ele falou, se eu sair, você entra, e eu não volto mais. E aconteceu isso. Quem sabe? Né? Se o Bruno se descuidar, se ele continuar numa fase não tão boa, apesar da sua história no nosso voleibol, no voleibol mundial, né? Ele é campeão em todas as equipes que ele passou, não é a hora do Cachopa. Não é o momento que ele vai ressurgir. Só tem um outro probleminha, né? A diferença de estatura entre os dois. Isso pesa? Pesa. A gente vai ter que ter... E aí a questão do saque, né, Vanessa? O nosso saque vai ter que ser muito bom. Não adianta sacar e errar para ele sair da rede logo e ir para o fundo, porque daí outro time não vai fazer a mesma coisa. Mas a mãozinha dele estava muito bem, ele fez inversões de bola, que ele colocou o Alan e tanto o Adriano como o Rodriguinho sozinhos. Ele colocou o Flávio sozinho também com bloqueio. Quando eu falo sozinho, não é que está sem ninguém no bloqueio. Com bloqueio simples. E a vantagem, normalmente, nesse nível, é do atacante. E ele conseguiu fazer isso. E o Brasil chega a fazer 25-16
muito mais tranquilamente. Então, veja, foi uma substituição muito bem feita, no momento certo, e deu resultado. Não adianta você inverter por inverter e desinverter porque errou-se o saque ou na primeira bola volta tudo porque não está dando certo. Ele deu chance para a coisa acontecer. E aconteceu bem. Então, mérito para o Renan, mérito principalmente para o Cachopa, que entrou e se mostrou para o jogo. A pergunta que não quer calar, Celso Bastos. O Renan Dalzotto vai ter coragem de tirar o Bruno do time? É uma pergunta importante. E essa pergunta eu deixaria também para o final, se eu entrevistasse Renan Dalzotto. Olha, eu posso falar sinceramente? Eu acho que sim. Porque ele conviveu com um técnico lá atrás, quando o Brasil começou a aparecer, né, que chamava-se Bebeto de Freitas, que tinha o William, o Capita, que era o William, mas em muitos jogos mesmo, quem terminava jogando era o Bernardinho. O Bernardinho, tecnicamente, era diferente, tinha um jogo diferente, mas ele sempre foi, desde jogador, quem nunca leu o livro dele pode ler, quem escreveu fala, quando ele jogava, ele falou assim, eu não sou o melhor, mas eu tenho que ser muito esforçado. Ele sempre foi muito esforçado. Ele errava muito pouco. E isso, conforme o jogo, é mais importante que você ser o craque que arrisca o tempo inteiro. Você estabiliza todo mundo. Você deixa o central com mais facilidade de jogar. Você chama os ponteiros na hora certa. Você traz o fundo. Isso é importante. E o Bebeto fez muitas vezes isso, sim, com o William. Colocou ele no banco e o Bernardinho jogou. Então, se o Renan lembrar um pouco da sua própria história dentro de quadra, e vamos lembrar que o Renan, nessa época, era o the best of the world. Eram os atacantes mais importantes do mundo. Ele era polivalente. Ele até levantador chegou assim um momento na seleção. Ao invés de fazer o 5-1 e já inverter o 5-1 e já colocar o levantador, ele falou, não, eu levanto. Ele punha e levantava. Eu acredito, olha... Ô, Thiago, eu vou discordar um pouco de você, viu? Eu acho que ele tem peito sim, viu? Eu acho que ele, se a coisa ficar, ele sentir que a coisa, ele vai colocar o Cachopa para jogar e vai deixar o Cachopa assim.